O Genial, por exemplo, que financia a Quest, é o mesmo banco investigado por lavar dinheiro do PCC, inimigo número 1 do Flávio. Isso é um migué dos institutos para vender um grau de certeza no resultado maior do que o real. E a gente analisando esses números, vamos aos fatores positivos. Temos dois fatores positivos. Primeiro, em quase todas essas pesquisas, o Flávio teve um crescimento no voto espontâneo. Como é que é voto espontâneo? Voto espontâneo é quando você pergunta para a pessoa em quem você vai votar e a pessoa responde diretamente o candidato sem você dar as opções. Né? A diferença de como acontece na pesquisa chamada estimulada é que você pergunta em quem você vai votar dentre estes candidatos, e aí você dá os nomes e o eleitor escolhe um nome da lista. O que significa o crescimento no voto espontâneo, que a crise do Flávio talvez não seja tão grande assim, e que ele esteja consolidando o seu voto e se tornando mais conhecido como candidato. Mas o outro ponto positivo é o fato de que o Flávio caiu pouco e parou de cair, inclusive nas duas pesquisas que eu citei, e manteve um bom patamar, estancou a queda dele. Na Genial Quest ele caiu 3 pontos, numa pesquisa que traz margem de erro de 2 pontos, vamos falar sobre esse negócio de margem de erro. Na BTG Nexus ele se manteve estável, e na Futura Apex ele até cresceu mais do que o Lula. Sobre isso, um ponto digno de nota é sobre a Genial Quest. Eu chamei aqui a atenção para a margem de erro deles, porque essa história de que pesquisa tem margem de erros de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, em uma pesquisa com 2.000 entrevistas, isso não é exatamente verdade. Tá? Isso é um migué dos institutos para vender um grau de certeza no resultado maior do que o real. No final das contas, é até verdade estatisticamente que se você entrevistar 2.000 pessoas numa distribuição IID, né, idêntica e independente, você tem uma margem de erro estatisticamente de 2 pontos, aproximadamente 2 pontos. Na população brasileira, seria mais ou menos essa margem. É verdade, estatisticamente seria assim. O problema é que é absolutamente impossível você fazer uma distribuição IID exata no Brasil, ou em qualquer lugar onde você está fazendo pesquisa. Pode parecer um comentário um pouco técnico e um pouco estatístico, mas não é. É fácil você entender. Quando a gente distribui, escolhe a amostra e pinça pessoas dessa amostra de uma forma que replique a população brasileira, você teria que estar tirando e pinçando as pessoas de forma completamente aleatória, o que é impossível. Além disso, você tem problemas na metodologia que comprometem o resultado fiel à realidade. Por exemplo, o método de coleta da pesquisa da Quest foi pesquisa domiciliar, realizada por meio de entrevista face a face, através de um questionário estruturado. Por que é impossível você fazer uma pesquisa dessa no Brasil de forma precisa e idêntica? Porque o Brasil é um país com muitas áreas rurais que são impossíveis, inacessíveis para o entrevistador. Pela dificuldade, pela falta de infraestrutura, pela falta de estrada de chão, por quão longe está de um aeroporto, o quão longe você está de um pesquisador. Outra coisa, pega o problema rural, mas o Brasil é um país altamente condominizado. Boa parte da classe média brasileira mora em condomínios fechados, no qual o entrevistador não consegue entrar. Né? E é claro, nós falamos sobre isso, sobre o fato de que 1/4 da população brasileira, em amplas porções do território, vivem em áreas dominadas pelo crime organizado, o que torna absolutamente impossível que uma pesquisa como a Quest seja feita de forma não enviesada. Né? Você imagina o entrevistador chegando para fazer esse questionário em Paraisópolis, na Cidade de Deus, na Vila Kennedy, se o entrevistador vai conseguir entrar. O entrevistado está sob intimidação do tráfico, da milícia, ou quem quer que seja, e nem tem conforto para dar uma resposta correta. Quando o pesquisador consegue entrar. Né? Como é que você fala que vai votar no Flávio, o cara que está combatendo o Comando Vermelho e o PCC, numa região dominada pelo Comando Vermelho e pelo PCC? Né? Ou por outras facções que seja. Isso sem falar, obviamente, que é um instituto que pinça quem são as pessoas
que ele de fato vai conversar. E isso por si só já torna um viés, já torna possível um viés absurdo na pesquisa, seja por dificuldade de acesso, dificuldade técnica, ou às vezes por má intenção mesmo do instituto de pesquisa. Essa é uma metodologia, que é a metodologia onde você vai casa a casa. Quando você pega, por exemplo, as pesquisas do Datafolha, o Datafolha utiliza uma outra metodologia, que é a metodologia de ponto de fluxo. Né? Aí você fala, Paulo, você está falando de metodologia de pesquisa? Eu vou exigir hoje um pouco mais de raciocínio de vocês. O que é ponto de fluxo? De uma forma muito simples. Ponto de fluxo é um método de pesquisa em que o cara pega uma região movimentada, tá? Uma praça movimentada, uma rua movimentada, o calçadão de Madureira, o que é que seja, e para pessoas supostamente aleatórias na rua. Isso, cada vez mais, é um problemaço, porque as pessoas que estão em determinados locais, antigamente todo mundo ia ao centro da cidade de São Paulo ou ao centro da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, essa já não é mais uma realidade. Por exemplo, São Paulo, as pessoas da classe mais alta do setor financeiro pouco vão ao centro de São Paulo. O centro de São Paulo ficou meio ali, Walking Dead, né? Uma coisa meio abandonada. As pessoas estão lá dentro da Faria Lima. Então, enquanto o grupo que está dentro lá do centro de São Paulo é diferente. Né? Então, o que acontece é que as pessoas que estão em determinados locais são públicos determinados, são públicos separados. No Rio, por exemplo, se você for, sei lá, na Lapa, nos Arcos da Lapa, você vai pegar um público predominante lá, provavelmente vendedor de artesanato de Durepox, que vota no Lula. Se você for para Bangu, você vai ter um outro público, totalmente diferente, o público em Madureira, no calçadão de Madureira, que eu citei aqui, ou no centro da cidade do Rio de Janeiro. Se você for para Vieira Soto, você vai encontrar outro público. Se você for para Dias Ferreira, você vai encontrar outro público. Estou falando aqui do Rio de Janeiro, que obviamente é o lugar que eu conheço melhor. Então não adianta você achar que hoje vai conseguir fazer uma pesquisa precisa com o ponto de fluxo, que é o método Datafolha. Fora isso, também tem o viés do pesquisador. O cara do Datafolha pode, por exemplo, escolher parar só a gorda de cabelo verde com o sovaco cabeludo. Ou o cara com um piercing no nariz e uma argola gigante na orelha. E aí, se ele abordar mais pessoas assim, aleatórias, ele vai ter uma ênfase num determinado tipo de eleitor. Então, de novo, falei, nas pesquisas face a face, de domicílio, como são chamadas, você tem o problema de metodologia e o problema do entrevistador, da má-fé do entrevistador, da má-fé do instituto. Nas pesquisas de ponto de fluxo, você também tem o problema da má-fé do entrevistador e do problema metodológico. Quando você pega, por exemplo, a pesquisa BTG Nexus, foi feita por telefone. A pesquisa futura Apex também feita por telefone. Quando você faz pesquisa por telefone, você tem um outro problema. As pessoas estão cada vez menos atendendo o telefone, porque você não aguenta mais o filho da puta da Vivo ligando para o seu número para fazer venda de não sei o quê. Você não aguenta mais o golpe do papai, estão me sequestrando. Você não aguenta mais esse tipo de coisa. Então você não atende o seu telefone mais, porque hoje, se o número é desconhecido, número privado, etc., muitas pessoas não atendem mais o telefone. Eu não sei se vocês atendem ou não atendem. E com isso, você tem uma dificuldade enorme de atingir determinado tipo de leitor. De novo, problemas metodológicos. Alternativamente, você tem, por exemplo, a Atlas Intel. A Atlas Intel usa a metodologia que é a metodologia mais moderna, é uma pesquisa que é toda feita pela internet. Né? E mesmo a Atlas Intel costumando ser até mais precisa do que outros institutos, ainda assim você tem problemas nessa metodologia. No caso da pesquisa feita 100% pela internet, você tem um problema que é um deles é você não atinge todas as pessoas do Brasil. Claro, a internet, o público está cada vez maior na internet, mas não é a mesma coisa. Você tem menos idosos, o público acaba sendo mais masculino, o nível educacional geralmente é maior. Dá para você corrigir isso na distribuição? Dá, mas a diferença entre a amostra real e a amostra coletada, muitas vezes, é muito grande. Além disso, tem outro ponto também, que são
os questionários usados nessas pesquisas. Primeiro, que a gente tem uma situação muito séria no Brasil com pesquisas e formulários longos, e boa parte da população brasileira tem escolaridade ou até mesmo QI muito baixo, então é difícil você dar um questionário muito grande e a pessoa conseguir responder coerentemente do início ao fim. E esse é um fator muito relevante. Às vezes as pessoas que se assustam na diferença entre os resultados das pesquisas espontâneas e estimuladas, mas a verdade é que é absolutamente normal, sei que para você que assiste Paulo Figueiredo Show, esse não é o caso, mas é absolutamente normal que metade ou mais dos brasileiros não saibam em quem vão votar. E aqui eu estou falando para presidente. Se for para o Senado, é 70%, 80% das pessoas não sabem, não têm ideia de quem vão votar. Né? E aí que entra a importância da militância, de manter o nome do candidato vivo na cabeça das pessoas. Por todos esses fatores, o grau de acerto de todas essas pesquisas acaba sendo baixo. Eu me atrevo a dizer que é por isso, por exemplo, até que o Atlas, apesar de acertar muitas vezes, erra muito, tantas vezes como errou feio no primeiro turno da eleição presidencial na Colômbia. Né? Naquele caso, o Atlas teve um erro de 7,4 pontos percentuais em favor da candidata de centro e 6,4% em desfavor do candidato de direita, né, o Abelardo La Espriella. Então, sim, é um instituto, eu considero mais sério, mas todos esses fatores podem ter, em maior ou menor grau, inclusive dependendo da distribuição da internet no país, influência na qualidade de cada pesquisa que é feita. Por isso que, às vezes, ou todas as vezes, no caso da Datafolha, o grau de acerto acaba sendo baixo, ou como sempre erra na Quest. Pesquisa existe e funciona. Não é invenção, não é bruxaria, é tecnologia, como dizia a feiticeira nos anos 90. Saudade daquela época, né? A feiticeira botava quem lembra disso? A feiticeira botava uma cinta que dava choque e parecia que aquele abdômen muito maneiro que hoje a Joana Prado nem parece que é mais aquela feiticeira. Um beijo para Joana, esposa de um amigo querido. Mas na época ela era a mulher mais espetacular e mais desejada do Brasil. Ela botava um negocinho que tomava um choque assim na barriga, aparecia com a barriga sarada, os marmanjos ficavam vendo a televisão porque era feiticeira, e ela falava assim: não é feitiçaria, é tecnologia. Então não é feitiçaria, pesquisa não é feitiçaria, pesquisa funciona. Sim, é possível estatisticamente você entrevistar 2.000 pessoas no Brasil e ter um retrato da opinião pública de 220 milhões de pessoas. Sim, é possível. Sim, funciona. Toda a indústria funciona com base nisso. Toda inspeção de fábrica funciona com base nisso, por amostragem. Funciona. Quem não estudou isso na escola, eu lamento, mas funciona. Mesmo você... Mas eu nunca fui entrevistado por uma pesquisa. Isso é uma bobagem. Claro que você nunca foi entrevistado numa pesquisa. São 2.000 em 220 milhões. A probabilidade é que você não seja entrevistado por uma pesquisa, mas isso não significa que estatística não funcione. E a gente estava falando aqui, por exemplo, da margem de erro, né? Mas eu repito, margem de erro de 2% em uma pesquisa do tamanho dessa da Genial Quest, só se a pesquisa for distribuída de forma randômica e idêntica, de maneira perfeita. E isso, obviamente, é impossível. Então, de fato, se você quiser, estou falando isso tudo para falar da margem de erro, né? De fato, se você quiser imaginar, a margem de erro de uma pesquisa dessas, com os arredondamentos, etc., está mais para 3,5% ou 4%. E o pesquisador, com os arredondamentos, ele pode... O que é arredondamento? Vou explicar o que é arredondamento. Arredondamento é o seguinte: você entrevistou 2.000 pessoas. É impossível você conseguir fazer com que esse grupo de 2.000 pessoas replique perfeitamente a sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira tem, sei lá, 51,3% de mulheres e 48,7% de homens. Aí você vai lá, na hora da sua amostragem, você não conseguiu replicar exatamente esse número, porque não é o único que você tem que replicar. Você tem que replicar a escolaridade, você tem que replicar renda, você tem que replicar as regiões do Brasil, você tem que replicar, às vezes, religião, dependendo da tua metodologia. Então, é impossível você conseguir replicar todos esses fatores, e aí você faz arredondamentos. Aí você vai lá e ouve um pouquinho mais de mulheres na entrevista, pega as pessoas de uma certa escolaridade um pouquinho, umas 3 a mais, e só com essas coisas você vai pegando, vai somando esses pequenos arredondamentos, e eu vou dizer para vocês, eu estou dizendo para vocês porque
Eu passei anos estudando esse negócio. Eu já trabalhei com institutos de pesquisa na vida privada, na vida pública. Hoje mesmo eu tenho institutos de pesquisa onde que eu contrato diretamente e eu digo para vocês, todos têm a possibilidade de mexer nos arredondamentos e mexerem ali 2, 3 pontos para um lado ou para um outro, para um candidato. E aí eu pergunto, mas todos mentem? Eu falo, ora, alguns são idôneos, mas ninguém aqui é tolo de imaginar que pesquisas financiadas por bancos, como no caso da Quest, financiada pela Genial, ou da Nexus, financiada pelo BTG, né, são isentas. O Genial, por exemplo, que financia a Quest, é o mesmo banco investigado por lavar dinheiro do PCC, inimigo número 1 do Flávio. Reportagem do mês passado. Justiça bloqueia 176 milhões de reais de fundo investigado na Carbono Oculto e gerido pelo Banco Genial. Não sou eu que estou dizendo, é os casos Globo, tá? Já o BTG, que financiou a pesquisa Nexus, é o banco do Dedé, é o banco do André Esteves, o mesmo que estava, na semana retrasada, jantando com Alexandre de Moraes durante a Gilmar Palusa para cerrar a paz com o Alexandre. Aliás, só no Gilmar Palusa desse ano, o BTG do André Esteves investiu pelo menos R$1 milhão para levar o jornalista Thomas Friedman do The New York Times e o ex-presidente da Colômbia, Ivan Duque, como palestrante no evento. Tudo isso está na reportagem do UOL, que vocês estão vendo aí na tela, e, de novo, eu sempre mostro para vocês o que eu estou falando, e vocês vão conferir. A Apex, né, que financia a Futura, é a mesma coisa. Banco de investimentos financiando instituto de pesquisas. E aí você que faça a reflexão. Será que os clientes que financiam essas pesquisas têm interesses próprios de manipulação da opinião pública? O pesquisador fala, muitas vezes, o que o cliente quer ouvir. Se ele fizer uma pesquisa cujo resultado contraria as expectativas do cliente, muitas vezes, ora, é igual a você. Você fica contrariando o seu cliente, muitas vezes, você corre o risco de não ser chamado pelo cliente de novo. E numa graça dessas, o Instituto perde uma boa grana. A pesquisa da Genial, por exemplo, a pesquisa Quest, custou à Genial, R$433 mil. Meio milhão de reais para uma pesquisa. Que é esse Felipe Camargo, sei lá, que fica aparecendo na Globo News todo o tempo. Mesmo errando sempre, ele continua sendo chamado, é chamado, faz a pesquisa, recebe R$500 mil. A da BTG e da Apex custou cerca de R$160 mil. Cada uma delas. Tá bom ou não? Aí eu pergunto, será que a Quest, a Nexa, a Futura, será que elas vão querer desagradar os seus clientes que pagam essa grana toda? Eu faço essa pergunta para vocês. Isso se soma ao fato de que as pesquisas servem, muitas vezes, como eu disse, como ferramentas de opinião pública. E hoje em dia, até de plataforma de aposta. Então, muitas vezes, a vontade da BTG, da Genial, não é só uma vontade pessoal de favorecer quem eles querem que vença. Não. Mas de influenciar o mercado em uma determinada direção. Pesquisas afetam o dólar, pesquisas afetam o mercado futuro, afetam juros. E aí eu pergunto a vocês, o que será que as pessoas do mercado financeiro querem ouvir? Eu só peço que você me faça um favor. Peço a você que veja se está inscrito no canal. Muita gente não está inscrita no canal. Se você for olhar lá, eu digo isso porque o YouTube desinscreve as pessoas do canal. Nós tivemos uma limpa de inscritos recentemente. Então, o YouTube desinscreve, vê se você foi desinscrito do canal involuntariamente. E veja também se você curtiu o vídeo, porque curtir o vídeo faz chegar ele a mais pessoas. Manda o programa nos seus grupos de família, nas suas redes sociais, para os seus amigos e para os seus inimigos.